Olá, turma! Hoje a gente vai falar sobre Física 2, diagrama de fases, apenas uma introdução. No próximo vídeo a gente vai falar com mais afinco. Primeira coisa que você precisa lembrar desse diagrama de fases é que o que é um diagrama de fases? É um gráfico utilizado para indicar as condições de temperatura e pressão necessárias para obter uma substância em um determinado estado físico. Pode ser sólido, líquido ou gasoso. Também indica as condições para ocorrer qualquer mudança de estado físico, entre as três que a gente acabou de mencionar. Para relembrar vocês quais são as mudanças de estado físico, entre os três que a gente já conhece, nós começamos pelo sólido. Sólido passando para líquido é chamado de fusão. Sólido passado para o gasoso é chamado de sublimação. E líquido passado para o gasoso é chamado de vaporização. Todas essas três mudanças de estado físico necessitam que você forneça calor para o ambiente. Já passando do gasoso para o líquido, é uma liquefação. Passando do líquido para o sólido, é uma solidificação. E passando do gasoso diretamente para o sólido, é uma ressublimação. Essas três últimas transformações, você precisa retirar calor do ambiente para que elas ocorram. Aqui você tem um exemplo de um gráfico, tá? Que no caso você tem que analisar as três linhas, A, B e C. Você sempre vai ter um gráfico de pressão versus temperatura, em que a região 1, que é essa região aqui, a região 1 é a medida que somente tem sólidos. A região 2 é a região que apenas possui líquido, e a região 3 é a região que apenas possui o estado gasoso. Então, eu vou falar dessas mudanças aqui, logo mais abaixo. E aqui o ponto em amarelo é chamado de PT, ponto triplo, e esse ponto aqui verde é chamado de ponto crítico, em que a gente vai falar também sobre o que se trata. Primeiro, as curvas que vocês viram. A curva A, que é a curva roxa, é a curva que divide a região sólida, que é a região 1, e a região gasosa, que é a região 3. É chamada de curva sublimação barra ressublimação. Curva B é a curva preta, é a curva que divide a região sólida, que é a 1, e a região líquida, que é a 2. É a chamada curva de fusão barra solidificação. E a última, que é a nossa curva C, é a curva vermelha, é a curva que divide a região líquida, que é a 2, e a região gasosa, que é a região 3. É chamada de curva de vaporização barra condensação. As setas aqui, coloquei novamente para vocês. Aqui ao lado, novamente, o esboço que a gente fez lá em cima. Seta 1. A seta 1 você percebe que é desse S para o L, ou seja, da área do sólido para a área do líquido. De sólido para líquido, o nome dessa transformação é fusão. E o inverso, que é a seta 2, é de líquido para sólido, que se chama solidificação. Seta 3, que está bem aqui embaixo, ó, ela passa do líquido para o gasoso, que se chama vaporização. E a seta 4, que é o contrário, passa do gasoso para o líquido, é a condensação. E as duas últimas setas, que estão bem aqui ao lado, ó, na curva A seta 5, que passa do sólido para o gasoso, é a sublimação. E a seta 6, que é o inverso, é a ressublimação. Agora a gente vai falar sobre os dois últimos pontos. Ponto triplo, que é o primeiro deles. Ponto triplo é indicado pela cor amarela. Vou voltar para o nosso esquema aqui em cima. Essa aqui no centro é o ponto amarelo. Ponto amarelo, para vocês analisarem, é a junção das três curvas que você tem, da curva roxa, da curva preta e da curva vermelha. Se chama ponto triplo, PT. O que significa esse ponto? É o ponto em que as três curvas ABC do diagrama de fases encontram-se. Nesse ponto, encontramos a substância no estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. E o último ponto, que é o ponto crítico, voltando lá no seu gráfico, ponto crítico é esse ponto aqui, ó, em verde, que está no final da curva C. Ponto crítico, indicado pela cor verde, é o ponto que indica a maior temperatura em que a substância é vapor. A partir desse ponto, não é mais possível diferenciar os estados líquido e vapor. Para as temperaturas acima do ponto crítico, a substância passa a ser um gás, tá? Então, aqui para vocês já analisarem, ó, aqui eu tenho a substância no estado sólido, substância no estado líquido e substância no estado vapor. Então, aqui, ó, essa daqui é a curva de fusão-solidificação,
Essa daqui é a curva de sublimação, ressublimação, e essa aqui é a curva de vaporização barra condensação. O ponto crítico é esse verde aqui, ó, é o ponto mais alto da nossa curva C, que é a curva de vaporização e condensação.